Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Vicário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui e no mundo. Nesse curto circuito de número 62, eu gostaria de conversar com vocês sobre o apagão paulista que deixou milhares e milhares de pessoas na escuridão durante um período muito grande em São Paulo, justamente no mês passado, em outubro. Esse apagão, em termos de setor elétrico, ele é um desastre. É tudo aquilo que a gente procura evitar que ocorra num setor elétrico. E mais importante, eu acho, do que o apagão em si, foi o debate que se seguiu ao apagão. Eu acho que esse debate, as discussões, que na verdade essas discussões foram, acima de tudo, uma disputa de lobby, de todo tipo de lobby, uma disputa daqueles interesses mais específicos e mais de curto prazo, que transformam, na verdade, o setor elétrico numa verdadeira torre de Babel, onde cada um fala uma língua e é muito difícil haver um entendimento mínimo. Uma colcha de retalho muito mal costurada, aquele cozidão muito mal feito, aquele cozidão que é feito sem a presença de um cozinheiro, onde o pessoal vai jogando tudo ali dentro da panela para ver aquilo que acontece. O que vai dar? Então você não tem um debate estruturado, você não tem um debate arrumado, um debate que contribua para que você possa encontrar realmente as soluções dos problemas imensos que o setor elétrico brasileiro está enfrentando. Eu acho que isso aconteceu em São Paulo. Isso é muito ilustrativo do momento que nós estamos atravessando no setor elétrico. E, acima de tudo, eu acho de uma determinada dificuldade muito grande de entender justamente a natureza dos problemas, a profundidade dos problemas, o tamanho do desafio que esses problemas significam. Então, eu gostaria, nesse curto-circuito de hoje, que a gente desse uma, junto com vocês aqui conversando, a gente arrumasse um pouco essa discussão, estruturasse um pouco isso, desse um certo sentido nisso. Senão fica uma coisa muito difícil, muito confusa. Então vamos tentar arrumar o debate, vamos tentar estruturar o debate, vamos tentar identificar o que realmente está acontecendo na, digamos assim, na distribuição que realmente está acontecendo nessa etapa final do sistema elétrico, que é justamente onde se dá a entrega da energia elétrica para o consumidor final. Qual é o problema real? Qual é aquele problema que a gente realmente tem que se preocupar? Qual é aquele problema que realmente a gente tem que enfrentar para poder avançar na resolução dos problemas do setor elétrico, né, e avançar no desenvolvimento desse setor, garantindo aquela energia que a economia precisa e que a sociedade brasileira precisa. Então, esse é o tema de hoje do nosso curto-circuito. Realmente, o que é que aconteceu em São Paulo? Realmente, o que é que está acontecendo com a distribuição? Realmente, o que está pegando na distribuição e vai pegar cada vez mais e vai, inclusive, determinar a evolução dessa atividade nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, vamos discutir o que realmente interessa? Vamos dar uma arrumada nesse jogo? Esse é o objetivo do Porto Circuito 62. Então, antes da gente começar, eu gostaria de lembrar para vocês que vocês encontram esse programa no formato de podcast. No podcast Canal IE-FRJ, vocês encontram os programas do canal do Instituto de Economia e, entre eles, o Curto Circuito. Lembrando também que todos os vídeos que a gente citar nesse programa, os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo.
Bom, vamos começar, né? Vamos começar essa nossa conversa. O problema real da distribuição. O que que realmente está acontecendo na distribuição e que a gente tem que se preocupar e que talvez vai muito, mas muito além do apagão paulista. Vamos lá. A distribuição, ela enfrenta um momento muito difícil no setor elétrico. Ou seja, estão acontecendo muitas coisas que afetam a distribuição de energia elétrica no Brasil. E muitas dessas coisas apareceram no debate. É, nós já fizemos um curto-circuito, um programa do curto-circuito, o curto-circuito 32, onde nós justamente discutimos muitos desses problemas que a distribuição ela enfrenta hoje no Brasil. Então, se vocês quiserem ter uma visão mais robusta, mais ampla do problema, vocês deem uma olhada nesse curto-circuito 32. Vale a pena. Ficou um bom programa. Eu acho que dá uma ideia muito, muito boa sobre muitos desses desafios. E muitos desses problemas, eles apareceram no debate sobre o apagão paulista. Por exemplo, o vencimento das concessões de distribuição está acontecendo agora e que vai acontecer nos próximos anos. Isso afeta a distribuição? Claro, claro que afeta. Então, se você está em jogo, está em discussão justamente a renovação ou não das concessões da distribuição e as condições para essa renovação ou relicitação, não sei, enfim, isso, claro, que afeta a distribuição. Por exemplo, abrir o mercado, liberalizar o mercado, ampliar o mercado livre, que é um movimento que nós estamos fazendo agora, que tem como consequência que as distribuidoras, elas perdem o monopólio que elas têm de comercialização da energia elétrica para o consumidor cativo, ou seja, para o consumidor residencial. Isso afeta a distribuição? Isso afeta as distribuidoras? Afeta o desempenho das distribuidoras? Claro, claro que isso afeta. Isso também surgiu no debate. O desempenho, o desempenho das agências reguladoras. Sim, o desempenho das agências reguladoras também tem a ver com as coisas que aconteceram em São Paulo. Essas agências foram criadas sob uma determinada perspectiva, que nós vamos discutir um pouco mais à frente, e realmente têm dificuldades para acompanhar, para supervisionar, para regular essa atividade mais no âmbito local, que é o âmbito das distribuidoras. Então, a agência cabe uma discussão. Privatização também tá. Nós estamos falando sobre o desempenho de empresas privadas, empresas de serviço público, que são empresas privadas, empresas hoje muito marcadas pela financiarização, pela busca do resultado, né, dos resultados, e principalmente resultados no curto prazo, o que tem implicações evidentes sobre o desempenho dessas empresas, sobre aquilo que essas empresas entregam aos seus consumidores. Tem problemas relativos às responsabilidades das diversas esferas públicas sobre a distribuição. Assim, tem responsabilidades que são do governo municipal, ou do governo estadual, ou do governo no âmbito federal, enfim, tem essas discussões. Tem a discussão sobre os subsídios sobre geração distribuída, também tem. Tudo isso apareceu no debate, apareceu na discussão. São temas relevantes? São temas relevantes. São temas importantes. Mas o que que realmente está pegando na distribuição? Qual é o grande problema? Que eu acho que é um problema maior do que esses problemas que a gente enumerou aqui e que surgiram no debate. Eu acho que o principal problema da distribuição, e que tem a ver com o principal problema do setor elétrico hoje, sem dúvida, é os desafios colocados pela transição energética. São os desafios impostos pela descarbonização, que acaba se traduzindo na forte entrada das energias renováveis no setor elétrico. E isso tem um impacto na distribuição.
E eu acho, inclusive, que a distribuição é aquela que sofre o maior impacto por esse processo da introdução das energias renováveis. Esse processo ele desestrutura completamente a atividade de distribuição. Desestrutura, desmancha, desarruma, desequilibra, tem um impacto muito elevado na distribuição. Nós já conversamos sobre isso em outros programas, e principalmente no curto-circuito 27 e no curto-circuito 28, programas nos quais a gente conversou exatamente sobre os impactos da introdução das energias renováveis no setor elétrico. E principalmente dois grandes impactos. Grandes impactos. O primeiro deles é a necessidade de flexibilidade. Como as renováveis introduzem uma instabilidade muito elevada no setor elétrico, você precisa que o sistema aumente a sua capacidade de adequação, de adaptação, ou seja, o sistema seja mais flexível para poder encaixar essa instabilidade gerada pela introdução das energias renováveis. Ou seja, a gente precisa mais de recursos de flexibilidade. Outra coisa é que a introdução das energias renováveis aumenta enormemente a complexidade do setor, o que faz com que você precise de uma coordenação mais forte e uma coordenação no nível mais elevado. Então, a introdução das energias renováveis, elas geram necessidade de maior flexibilidade, por um lado, e de maior coordenação, por outro. O que a gente está acontecendo no âmbito da distribuição é exatamente isso. Uma maior demanda por flexibilidade, por recursos de flexibilidade, por um lado, e por outro, uma demanda maior de coordenação. Essa é a questão fundamental que a gente discute no setor elétrico e é uma questão que se manifesta também no âmbito da distribuição. A distribuição, gente, ela está sofrendo uma transformação radical. Uma transformação radical em termos técnicos, econômicos, organizacionais, regulatórios, institucionais, e até em termos de política pública. O que eu acho engraçado é que muitas vezes as pessoas falam isso, mas elas não têm a dimensão. O que significa uma transformação radical? Significa que você muda a base técnica. A base técnica não é mais a mesma. A maneira como você resolve os problemas técnicos muda, não é mais a mesma. A base econômica muda, a maneira como você define as tarifas, os preços, ela muda. A maneira como você financia muda. A maneira como é que você organiza o seu negócio muda. A maneira como você regula muda. A maneira como você define as políticas públicas muda. Gente, é sobre isso que a gente está falando. E não é uma mudança que tem os caminhozinhos das pedras, né? É uma mudança em aberto. A gente ainda não sabe qual é a solução técnica, não definiu, isso não virou ainda um padrão. Não tem um padrão técnico, não tem um padrão econômico, não tem um padrão organizacional, qual é o modelo de negócio, qual é a forma que se regula. Tudo isso está aberto, isso bate em cheio na distribuição. É isso que está acontecendo na distribuição. Você não é um problema de um problema simplesmente de distribuição. Não é isso. É muito mais do que isso. É um problema de distribuição, é um problema de geração distribuída, porque esse consumidor, ele hoje em dia ele gera, não só gera para ele, mas gera também um excedente que ele joga na rede para ser consumido, esse excedente, por outros consumidores. Existe necessidade dos tal dos recursos de flexibilidade, estocagem, uma série de serviços ancilares. Você está mudando completamente a maneira como você abastece a energia no âmbito local, nessa ponta final do sistema.
A gente não está mudando a distribuição, gente, a gente está mudando esse sistema de abastecimento. E a questão é que a demanda também está mudando. Antes a gente não tinha necessidade, né, de um carregador para você ter no seu prédio, para você poder carregar a bateria do seu carro elétrico. Não havia essa necessidade. Agora passou a existir. Então você está mudando também os usos, a natureza desses usos. Então você está, por um lado, mudando a configuração das necessidades energéticas que você tem que atender, e de outro lado, você está mudando as condições da oferta. Ou seja, esse sistema ele está se transformando completamente. Então, a questão aqui não é a questão da distribuição, é uma questão de sistema. Vai muito, muito, muito além da distribuidora. Essa que é a grande questão. É como a gente enfrenta esse desafio de configurar um novo sistema. E um sistema no âmbito local que precisa se acoplar ao sistema elétrico como um todo, ao nosso sistema interligado. Então você tem que estruturar no âmbito local e essa estruturação ela tem que ser consistente com a estruturação do sistema como um todo. Então é sobre isso que a gente está falando. Vocês acham que isso é bolinho? Isso é uma coisa fácil, uma coisa simples? Isso é um gigantesco desafio. Por isso eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo, a gente imaginar como essa atividade, que é a distribuição, ela vai se desenvolver. Essa atividade hoje, ela não tem nada a ver com o que ela era antes. E cada vez mais ela vai ter menos a ver. A explosão de serviços, de processos, de agentes, de interesses, que você vai ter nesse espaço, essa explosão é gigantesca. Então a gente tem que pensar de uma outra maneira. A gente não pode pensar como se a atividade de distribuição ela continuasse a mesma. Então simplesmente a questão é tirar uma empresa, colocar outra, simplesmente criar uma agência, o quê? Uma agenda, uma agência no âmbito local, ou simplesmente. Gente, a gente tem que. Para aí, pera aí, pera aí. Vamos pensar de uma outra forma, vamos pensar no problema, né? A gente precisa criar recursos de flexibilidade no âmbito local. E dadas as características do setor elétrico brasileiro, dadas nossas características, os nossos grandes reservatórios, do nosso sistema interligado, esses recursos de flexibilidade aqui do âmbito local, eles têm que se articular com esses recursos de flexibilidade no âmbito do sistema como um todo. Como é que você junta um banco de baterias, de capacitores, de alguma coisa que você tem no seu bairro, tá certo? Para fazer a estabilização dessa energia solar que vai, volta, acende, apaga, etc. Como é que você faz esse recurso daqui com as águas que estão nos grandes reservatórios, que também é estocagem, também é recurso de flexibilidade. Só que no âmbito do sistema e o outro no âmbito local. Como é que faz esse meio de campo? Olha só que bacana, quantas coisas legais a gente tem que resolver. São desafios gigantescos, né? Como é que a gente faz? Mas a gente tem que pensar de uma forma diferente. Então, a primeira questão é o seguinte, assim, qual é o problema? Olha, o problema é o impacto da introdução das energias renováveis, em particular da geração distribuída. A geração distribuída muda completamente o jogo. Muda o jogo? Muda, muda. Então, a gente tem que pensar em termos disso aqui. O que que eu preciso? Eu preciso gerar esses recursos de flexibilidade, preciso gerar esses recursos de flexibilidade, por um lado, e, por outro lado, preciso ter mais coordenação.
É isso que é importante, ter muito claro na cabeça. Preciso gerar recursos de flexibilidade. E preciso pensar essa dimensão local do abastecimento como um sistema. Tem geração? Tem. Não é só mais distribuição, cara, não é só mais o fio. Tem distribuição? Tem. Tem geração? Tem. Tem estocagem? Tem. Tem uma série de serviços para equilibrar, estabilizar o sistema no âmbito local? Tem. Tem mais agentes econômicos que podem prestar esses serviços ou não? Tem. Então, gente, o problema, então, não é simplesmente um problema de distribuição. O problema vai além da distribuição. Nós estamos falando sobre sistemas de abastecimento. Então, é sobre isso que a gente tem que pensar. Como é que a gente configura um novo sistema de abastecimento local? E que esse sistema local ele seja consistente com o sistema o grande sistema elétrico, o resto do sistema. Esse que é o grande desafio. E aí eu gostaria de entrar na discussão sobre a coordenação, porque aí diz um pouco sobre o debate, sobre quais são as soluções. A gente precisa mais das instituições. E o que, que significa que a gente precisa mais das instituições? Vamos dar uma olhada nisso no próximo bloco. Quando a gente entra nessa questão das instituições, da coordenação do setor, a gente entra justamente numa determinada dimensão que é muito interessante do debate, que eu acho sempre que é o coração do debate. É onde estão aquelas questões-chave para a evolução do debate. O que diz respeito a escolhas, a política, a interação entre os agentes, essa dimensão. E muitos dos pontos que surgiram no debate paulista tinha a ver com as instituições, porque tinha a ver com políticas públicas. Então, esse é um ponto importante. Quando você fala sobre introdução de energia renováveis, tem duas coisas que aparecem de cara. Uma, tem que aumentar a flexibilidade do seu sistema. Segundo, tem que aumentar a capacidade de coordenação. Então, eu acho que renováveis é sinônimo de instabilidade, acho que é sinônimo de desequilíbrio e demanda, em função dessa instabilidade, desse desequilíbrio, mais flexibilidade e mais coordenação. Eu acho que essa é a armação básica do jogo. Se você quer jogar o jogo do setor elétrico hoje, no mundo e no Brasil, pensa sobre isso, que você já arruma ali mais ou menos o seu jogo. Vocês têm uma ideia, por exemplo, o operador nacional do sistema, que é o cara que faz a grande coordenação, a coordenação ali do curto prazo, que na verdade é o cara que mantém isso tudo funcionando. É o grande meio de campo do setor, é o cara que arma. Há uma demanda hoje do operador nacional do sistema por coordenação no âmbito local, justamente em função da geração distribuída, dessa geração que se dá no âmbito local, dessa geração que se dá no telhado das casas, né, através dos painéis fotovoltaicos. Isso gera uma necessidade de coordenação do âmbito local. Quem demanda isso é quem? É o operador nacional do sistema. Ele fala: olha só, no âmbito que eu estou, eu não dou conta disso aqui. Eu preciso de alguém que faça isso aqui. E faça isso aqui, né, sincronizado comigo, né, junto comigo, para que a gente possa entregar aquela coordenação necessária para que o sistema opere, para que o sistema funcione. Então, nota bem, essa é uma demanda do operador nacional do sistema, de você ter uma coordenação no âmbito local. O que é isso? Isso nasce, gente, justamente do crescimento aqui, do crescimento da complexidade do sistema, desse crescimento advindo da introdução das energias renováveis. Só que essa complexidade ela bate no âmbito local e demanda uma coordenação do âmbito local. E aí a gente começa a discussão, né?
Como é que deve ser essa coordenação? É aqui que eu acho que tem um ponto que é muito importante. E eu vou deixar muito claro para vocês qual é a minha posição em relação a isso, e que cada vez essa posição ela fica mais madura. Tem um elemento chave dentro desse jogo, dentro dessa estruturação, desse sistema de abastecimento local, chamar assim, de uma forma simplificada, para a gente poder facilitar aqui a nossa discussão, tem um elemento que é fundamental na estruturação desse novo sistema, que é a rede. A rede joga um ponto fundamental. Por quê? Porque a rede é que agrega os recursos, por um lado, cada vez mais distribuídos, fragmentados, e ao mesmo tempo você tem recursos que não são distribuídos, que não são fragmentados, e aqueles que vêm do grande sistema. Então, você tem como rede que agregar, né, esses recursos por um lado, e você agrega também pelo outro, você agrega os usos, as necessidades. Então, na verdade, a rede, ela joga um papel fundamental justamente na estruturação, no desenho, da configuração desse sistema de abastecimento local. Ter acesso à rede é fundamental, é chave. Então é por isso que eu acho que a rede, ela tem que ter um controle público. Ela tem que ter um controle público, de tal forma que ela estruture esse sistema, ela configure esse sistema, ela dê acesso dos agentes à rede, portanto a ela, de uma forma que tenha como objetivo principal o interesse público. Eu não tenho a menor dúvida de que rede, hoje, ela vai caminhar para ser pública, para ser uma empresa municipal, para ser uma empresa, não sei qual é a configuração disso, não sei se controlada por um conselho, eu não sei qual é a solução institucional que vai se dar, mas a rede, ela tem que ficar sob o controle, ela não pode ficar sob o controle de uma empresa que tem ações na bolsa, ou seja, a rede não pode ficar sob o controle da Faria Lima. Não. Senão você não vai conseguir estruturar esse sistema de abastecimento local de tal forma a entregar aquela energia necessária para a economia e para os cidadãos, para a sociedade. Você acha, então, que essa rede, você está falando, então, que a distribuição em si, a rede, ela tem que ser estatizada? Eu acho que sim, municipalizada. Isso não é um fenômeno original, isso acontece. Isso está acontecendo no mundo, em algumas cidades alemãs, algumas cidades ao longo do mundo, que identificaram o quê? Justamente isso. A natureza do desafio, a natureza do desafio da transição, do uso de recursos locais, implicava o quê? Um papel na rede completamente diferente. Completamente diferente. Então, eu acho que, em termos de coordenação, o controle da rede é fundamental no sentido da coordenação. Para você coordenar, você tendo o controle da rede, essa coordenação ela fica mais fácil. Vai ser um desafio gigantesco, etc, etc, mas pelo menos eu tenho um elemento que eu agrego, que eu controlo, que eu vou desenhando essa configuração. Acho que se você deixar na mão do setor privado, a rede, o fio, vai ficar muito complicado. E aí você tem vários exemplos hoje acontecendo. O embate que tem entre o pessoal da Solar, que quer pendurar, né, o seu consumidor que usa energia solar na rede, e a resistência das distribuidoras. É claro que tem um conflito, é natural que tenha.
Por quê? Gente, complexidade é isso. Complexidade é aumentar o risco, aumentar a incerteza, aumentar os conflitos. Então, eu acho que você precisa de um ente estatal, de um ente público, de um ente público. Não sei qual é a natureza desse ente, mas você tem que ter um espaço de coordenação que seja público para gerir justamente esses conflitos, para, entre aspas, neutralizar a rede. Eu acho que isso é preciso. Então, isso me parece que coloca a discussão sobre a estatização ou não das distribuidoras, eu acho que coloca num outro patamar. Eu acho que nós precisamos formular essa questão da estatização, no caso das distribuidoras, de uma outra forma. Nós não podemos fazer da mesma forma que lá dos anos 90. A privatização das distribuidoras é fruto de uma política energética implementada nos anos 90. Portanto, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, para responder questões de 20, 30 anos atrás. Assim como eu acho que é indevido você trazer a questão da liberalização do mercado, etc., da ampliação do mercado livre, da introdução da competição no setor elétrico brasileiro, como se o problema do setor elétrico brasileiro fosse, hoje, a questão da falta de competição, da concorrência, isso é uma bobagem. Você trazer essa agenda dos anos 90, trazer essa discussão, eu acho que simplesmente você trazer a discussão da estatização em si, no mesmo molde lá dos anos 90 para cá, também eu acho que não é interessante. Eu acho que a estatização, a discussão sobre a estatização, da participação do Estado, a participação do coletivo, a participação do privado, ela tem que ocorrer no âmbito daquelas coisas que estão acontecendo agora, para enfrentar os desafios agora. Então, eu acho que a razão principal que eu defendo, que a rede, ela tem que ser um espaço público, ela não pode ser privada, ela não pode ser um espaço de acumulação do capital, eu defendo isso em função de respostas que são necessárias para serem dadas agora aos desafios de agora, que é aumentar os recursos de flexibilidade, aumentar a sua capacidade de coordenação. Então, acho que esse é o que eu acho que a gente pode. Vamos tentar arrumar um pouco esse debate paulista? Então, não é questão. Assim como a questão não é. É ridículo, assim. Não, a questão é simplesmente sair uma empresa, que é a Enel, e entrar uma outra empresa, a Equatorial. Dentro disso aqui, o que, que a gente está discutindo, isso é nada, não resolve nada, não avança nada na estruturação desse novo sistema. A discussão sobre as agências reguladoras. A discussão sobre as agências reguladoras. Eu acho que a gente podia discutir muito sobre as agências, né, reguladoras. Muito. Mas eu queria focar num ponto que, para mim, parece o ponto essencial. Me parece que é o ponto essencial, que é o seguinte. Essa questão que a gente está falando aqui, né, de estruturar um novo sistema de abastecimento no âmbito local, que vai muito, muito além da distribuição. Então, de fato, a gente não está discutindo distribuição aqui, a gente está discutindo outra coisa. A questão da agência reguladora, para mim, fundamental, é que esse tema, é um tema de política energética. É um tema de política energética. Porque é um tema no qual você enfrenta a mediação entre, por um lado, as suas necessidades energéticas no âmbito local, e, por outro lado, os recursos que você tem para fazer para atender essas necessidades. Então, é uma discussão de política energética, porque tem escolhas, mediações tecnológicas, econômicas, financeiras, organizacionais, institucionais. Nós estamos falando sobre um problema de política energética, não um problema regulatório. Então, a reestruturação desse espaço local, que pode ser, né, a cidade, estado, não sei. Esse espaço local, essa reestruturação tem que ser comandada pela política energética. Por quê? Porque as escolhas ficam transparentes. É a política que tem que fazer isso. Você tem que colocar as opções que você tem para a sociedade.
E olha, nossas opções é essa, nossas soluções, enfim, tem um debate político, tem um enfrentamento de interesse aqui, que é um enfrentamento que deve ser feito de uma forma transparente. É a política energética. Não é a agência. Não é a agência. Quando você coloca a agência reguladora para fazer política energética, isso é um erro, isso é um equívoco. Não é esse espaço. E principalmente quando faz isso em nome de uma tecnicalidade. Não, é porque a agência tem uma solução técnica. Não é isso. Nós não estamos falando simplesmente em tecnicalidade. Até porque isso significa simplesmente, toda vez que eu ouço isso, para mim é muito claro, é a tentativa de se esconder interesses bastante objetivos, a defesa desses interesses, mas escondido atrás, não, da tecnicalidade. Não é verdade. Não é verdade. Então, acho que a questão principal é que nós estamos falando sobre política energética. E não estamos falando sobre regulamentação, não estamos falando sobre regulação. O problema da transformação, olha só, nós estamos falando do problema da transformação, que são problemas que vão muito mais além do que aqueles problemas que nós já temos hoje, que nós já sabemos que a gente tem. Eu sei que a gente tem esses problemas, mas a gente tem que ir além. A gente tem que estruturar a solução desses problemas que a gente tem hoje sob uma perspectiva de futuro e não sob uma perspectiva de passado. A gente tem que olhar para frente. Qual é o grande desafio que eu tenho agora? Eu tenho que fazer isso aqui, estruturar esses recursos, estruturar essas necessidades, coordenar esse negócio. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em termos de política energética. Quais são os recursos que eu tenho? Quais são as necessidades que eu tenho? E como é que eu faço em termos de técnicos, econômicos, financeiros, organizacionais, regulatórios, para resolver, fazer com que esses recursos encontrem essas necessidades. É política energética. Tem escolhas, tem apostas no futuro, tem um bater um martelo entre os conflitos. Não é o regulador. Vide, vide, e parece, me desculpe, um pouco de uma situação patética, meio ridícula, na tentativa do regulador de gerir o conflito, né, entre o pessoal do solar e as distribuidoras. O que sai daquilo ali? Uma solução técnica? É ridículo falar isso, né? Uma solução técnica. Não sai solução técnica, ali é uma solução política, ali você tem que bater o martelo em termos políticos. Mas isso é ruim. Deixa eu falar, não é ruim, não, é bom, porque você explicita as questões. É preciso explicitar as opções, explicitar as escolhas. Então, eu acho que essa questão da agência reguladora, a questão fundamental é o seguinte: isso não é um problema de regulamentação. Não nesse momento. Cara, me desculpe, mas é ridículo você falar sobre problema de regulamentação quando você não tem base técnica definida, não tem base econômica, não tem base institucional, não tem base organizacional. Aí você, não, qual é, cara? O problema não é o juiz. O problema não é o juiz. É quem faz as regras, é quem faz as normas. E quem faz as regras, quem faz as normas, não é a agência. Não é a agência reguladora que faz isso. É no âmbito político é que você define as regras. Depois a agência implementa. Vamos colocar, senão isso aqui, né, perde-se um pouco a discussão. Cara, sai não é você. Aí a gente vem na questão fundamental, que eu acho que eu gostaria de caminhar agora para o final com vocês, um pouco dessa discussão, que é o seguinte: é o âmbito da responsabilidade das autoridades. A discussão é local, cara, ela tem uma dimensão local muito grande. Então, a responsabilidade é da prefeitura? É. Tem um espaço para a municipalidade no âmbito do município, nessa discussão, que é um espaço muito grande e que as prefeituras têm que chamar a responsabilidade para elas. Por mais que isso seja difícil, por mais que isso seja complicado. Mas é claro que tem uma responsabilidade local. Muito do jogo vai ser decidido no âmbito local. Então você tem que ter uma política energética, então, uma política energética local, municipal? Tem, cara. A transição impõe isso. Sem que isso signifique que você vai deixar de ter os outros âmbitos, as outras esferas. Mas sim, tem responsabilidade, sim. Tem responsabilidade local. E que muitas vezes você pode reunir um âmbito de municípios, o que transforma também onde você adquire também uma dimensão do Estado, né, da província. E como é que você articula essas esferas? Municipal, estadual e federal.
Então, tem responsabilidade, sim, nessa nova estruturação. É por isso que eu achei interessante, né, isso foi parar no debate para a Prefeitura de São Paulo. Ah, isso foi uma politização do debate. Não, isso foi levar para o debate público uma questão que é essencial e que tem espaço no debate público e que deve ter espaço no debate público. Como se assim, não deixou de ser uma coisa técnica para ser uma coisa política. Não, né? Foi positivo. Foi positivo que na prefeitura, né, que no debate pela prefeitura de São Paulo, tenha se discutido essa questão da distribuidora. Não, foi muito bom. E olha bem, e vai discutir cada vez mais. E vai discutir cada vez mais. Então eu acho que os municípios, eles também têm que pensar qual é o espaço que eles têm coordenação, nessa coordenação do setor elétrico. Tem uma dimensão municipal, sim. Eu acho que isso deve ser contemplado. E acho até que o Boulos foi bastante. Boulos propôs eu acho que propôs a estatização, né, da distribuidora. Acho que o Boulos atirou no que viu e eu acho que acertou no que não viu. Ele tem razão, sim. Talvez não tanto pelas razões que ele está pensando, mas por essas razões que a gente está elencando aqui, de tornar esse espaço um espaço de coordenação que seja público e possa evoluir, então, esse espaço sobre uma ótica do interesse público. E para isso é fundamental ter, eu acho, não tenho a menor dúvida, a propriedade da rede, o controle efetivo da rede. Então, eu acho que essa é uma das questões importantes, né? Então, quando a gente discute, eu acho que essa dimensão da coordenação, da importância das instituições, a gente vê que, na verdade, o debate paulista né, o debate que a gente está tendo, ele ainda está muito, muito mal estruturado, né? A gente tem que avançar muito ainda nesse debate. É um debate que não é um debate simples, mas o que me preocupa mais é esse fato da gente não ter a consciência da gravidade do momento que a gente está atravessando no setor elétrico, de como esse setor elétrico ele está se desestruturando e ele está se desestruturando em função de coisas efetivas que estão, de transformações efetivas que estão acontecendo. Aquela velha história, né, de tudo que é sólido se desmancha no ar, e evidentemente que esse setor ele está se desmanchando. Ele está se desmanchando, eu acho que daí a minha preocupação, a partir de questões que são efetivas, de transformações que são efetivas, que realmente que vão desestruturando o setor como a gente conhece, sem que necessariamente você vai surgindo um novo setor, isso aqui ainda está em aberto, é o mundo à revelia, né, do Guimarães Rosa, o velho mundo não morreu completamente, o novo ainda não nasceu, então você vai ali solto, né? É o mundo à revelia, a gente tem um setor elétrico um pouco à revelia, e, por outro lado, você tem uma fragilização muito grande do Estado e uma criminalização da intervenção do Estado que enfraquece muito a nossa capacidade de coordenação. Então, eu estou, por um lado, desestruturando fortemente o setor, por questões efetivas, transformações efetivas que estão acontecendo, e, por outro, eu não tenho mecanismos que possam contribuir para reestruturar esse setor e a coordenação e o Estado no âmbito, que aqui é o que a gente está discutindo, no âmbito, inclusive, municipal, ele precisa ter. Então, isso, gente, eu acho que a gente tem que pensar de uma forma diferente. Então, era essa conversa que eu gostaria de ter um pouco hoje com vocês. Um pouco impressionista, né? Pegando apenas alguns elementos, que eu gostaria justamente de pegar esses elementos para colocar um pouco em xeque a maneira como a gente está discutindo o assunto, né? A gente precisa aprender a debater de uma outra maneira, né? A gente precisa estruturar um debate diferente daquele debate que a gente tem hoje. Porque a gente precisa enfrentar os problemas que são problemas muito grandes e vão se tornar cada vez maior. Esse processo de desestruturação do setor elétrico brasileiro, a partir da introdução de toda a instabilidade, de todo o desequilíbrio, que advém da maior participação dos renováveis, por um lado, e da fragilização da nossa capacidade de coordenação,
a combinação disso leva a uma aceleração do processo de fragmentação do setor, de desmanche do setor. Um setor como o nosso, que foi concebido como uma única máquina fortemente integrado, essa fragmentação ela tem consequências muito grandes. Eu acho que o que aconteceu em São Paulo demonstra muito dessa fragmentação. E quando a gente olha para o futuro e o que vai continuar acontecendo em São Paulo em termos de desestruturação, a gente está muito longe de respostas. Então, por isso, eu gostaria de chamar a atenção. Olha, vamos prestar atenção, porque a situação está muito complicada e vai se tornar cada vez mais complicada. E a gente precisa estruturar o debate de uma forma melhor. A gente precisa discutir isso de uma forma melhor. Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês por ter acompanhado essa discussão até aqui. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ num próximo curto circuito. Se cuidem, um grande abraço em todos vocês e vida que segue.